Olá, olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live semanal. Hoje, com muita alegria, trazendo aqui então sobre o poder do agora. Você que está acompanhando nossas lives semanais, você já deve estar curiosa sobre o que vai ser a live de hoje, sobre o que vamos falar. Já falamos sobre tantas coisas interessantes nas últimas semanas, tantos livros muito bons que trazem conhecimentos e experiências muito produtivas para a nossa vida. Quem daqui gosta de ler? Muitas pessoas gostam de ler, gostam de ouvir audiobook, gostam de ler livros digitais. Muitas pessoas não tiram tempo para isso, mas muitas pessoas ainda fazem isso. E isso é como viajar. Quem de nós, quando lê algo, não viaja com a história, né? Quando eu era adolescente, eu adorava ler livros de fotonovelas, assistir novelas, escutar novelas no rádio. Eu sou daquele tempo ainda que tinha novelas no rádio. E é muito difícil a gente se conectar numa novela narrada num rádio, onde você não enxerga nada, onde você tem que usar a sua criatividade e a sua imaginação para imaginar a cena, né, que está sendo relatada naquele momento, né, pelo radialista, né. Então, assim, era algo que fazia com que a gente usava muito a nossa criatividade e usar também o poder do agora. Eu precisava estar presente, eu precisava visualizar, eu precisava me imaginar, muitas vezes me imaginar sendo um dos autores, né, dos atores, né, da radionovela. As fotonovelas também, elas mexiam muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente gostava muito de ler fotonovelas, né, lá nos anos 80, 70, 80, e se imaginar, né, naquele enredo, né, naquele caso de amor e tudo. Então isso era muito natural, né? Muito comum naquela época. E hoje, com internet, com acesso a canais fechados, TV, filmes, séries, tudo que tem para assistir, muitas pessoas não se conectam mais. E aí está tudo muito visual. Você está vendo tudo assim com muita facilidade. Então, as coisas estão ali, você está vendo, você não está mais precisando usar muito a sua imaginação, a sua criatividade, para que você imagine o que está acontecendo. Eu preciso erguer um pouquinho o meu óculos, nem que ele fica meio estranho na cara, senão ele dá muito reflexo aqui, daí eu não enxergo os comentários aqui. Então, assim, a gente está sempre... Quando a gente está visualizando alguma coisa, quando está tudo muito visível, a gente não consegue usar a criatividade, usar a nossa imaginação. É ou não é? Então, usar o poder do agora, a leitura nos ajuda muito a fazer isso, a imaginar, a visualizar. Então, para quem já está me acompanhando há algumas semanas, a gente já falou sobre vários livros, sobre a lei da atração, sobre o segredo, sobre o poder do agora, sobre o poder do silêncio. Semana passada a gente falou sobre o poder do silêncio, como é importante também silenciar muitas vezes, né? Porque às vezes a gente está tão barulhento, tão barulhenta dentro de nós, que a gente não ouve nada, não escuta, não para, não observa, não escuta nem o nosso corpo, nem os sinais do nosso corpo. E muitas vezes a gente adoece porque a gente não deu atenção ao nosso corpo. Então a gente falou sobre a lei do silêncio também, a gente falou também sobre o último livro foi O Poder do Silêncio. E hoje a gente vai falar sobre o poder de praticar o poder do agora, né? Praticando o poder do agora. O que é praticar o poder do agora? Então, para quem não me conhece ainda, me chamo Fátima Roden, né?
Eu sou terapeuta, mentora, palestrante, escritora agora também. Agora há pouquinho eu vi que tinha vários seguidores meus participando de uma live que a gente teve também, onde a gente falou sobre o livro Superação, um livro do qual eu sou coautora, que é organizado pela Renata, e tem vários coautores que estão colocando parte da sua história lá nesse livro, e a gente vai lançar esse livro em agosto desse ano pela editora Legado, do Samuel. Então, a gente esteve em live agora há pouquinho. Se você quiser ver essa live, está salva no meu perfil, também no perfil da Albaniza e da Renata. E venha conhecer melhor sobre as nossas histórias, sobre os livros que a gente está trabalhando para a gente lançar, para a gente trazer partes de nossas histórias, né? E muitas pessoas gostam muito de assistir documentários e assistir filmes. Eu sou uma delas, baseado em fatos reais, né? Não sei porquê, mas eu amo assistir filmes baseados em fatos reais. E aí, esses baseados em fatos reais, a gente geralmente tem a resolução dos problemas, ou às vezes a gente até tem... Quando é uma série, por exemplo, daí fica aquela suspense, né, para ter a próxima temporada, né, e tudo. Mas a gente sempre fica naquele êxtase, né, de concluir, ou da gente, então, saber mais sobre aquela história, né, e sempre deixa um quesinho de saber mais sobre a história. Então, ler um livro, muitas vezes, é assim também. Quem de nós que não tem histórias? Todos nós temos histórias, histórias assim, de dor, muitas vezes. Eu vinha citando isso já no outro livro também, falando sobre isso. São histórias de dor, muitas vezes são histórias com finais talvez não tão felizes, mas o caminho, o processo que a gente fez até chegar no final foi um processo no qual a gente aprendeu muito, no qual a gente compartilhou muito, no qual a gente ensinou muito também, né? Eu sempre digo, a gente sempre tem o que aprender e sempre tem o que ensinar. E quando eu estou aprendendo, eu também ensino. E quando eu estou ensinando, eu também aprendo, né? Então, sempre a gente tem uma pista de mão dupla, né? Sempre o que vai volta, o que vem, né, vai também. Então, a gente precisa estar sempre conectado com outras pessoas, fazendo o bem, trazendo motivação, inspiração às outras pessoas, ajudando as outras pessoas a se superar também, porque todos nós podemos nos superar. Todos nós podemos superar todos os nossos obstáculos, todos os nossos desafios, porque nós somos poderosos e poderosas. Nós temos um poder incrível dentro de nós. Porém, a gente não acredita nesse poder. A gente não usa muitas vezes esse poder e também a gente não trabalha o fortalecimento desse poder. E falar sobre o poder do agora, né? Praticar o poder do agora, vem ao encontro disso, ao encontro de cuidar desse nosso poder. O que é esse nosso poder? O que ele representa para mim? O que ele é para mim? Ele é a minha força, ele é a minha energia vital, ele é a minha saúde, ele é a minha energia, a minha vida, né? Então, é vida, porque eu tenho vida dentro de mim, você tem vida dentro de você, você tem energia, eu também tenho energia, e energia, nem sempre a energia é boa, né? Todos nós sabemos que existem energias densas, energias cruéis, né? Energias pesadas, né? E existem as energias boas, as energias que trazem paz, que trazem luz, que trazem consciência, sabedoria, mansidão, paciência, paz, né? Paz de espírito. Então, praticar o poder do agora é eu estar plenamente consciente naquilo que eu estou fazendo. Quantas vezes a gente está fazendo algo e a gente está com a cabeça lá em outra coisa? E muitas vezes dá certo, muitas vezes a gente faz as coisas, a gente consegue realizar e a gente consegue fazer as coisas, mas às vezes também não dá. Às vezes a gente faz as coisas e as coisas dão errado.
E aí depois a gente se culpa, a gente se vitimiza, a gente reclama, né? Que essas coisas não deram certo, porque a gente não conseguiu fazer do jeito que deveria de fazer. Mas por que a gente não conseguiu realizar com mais exatidão como deveria de ter realizado aquela tarefa ou então aquele compromisso? Porque a gente não estava 100% presente, porque a gente não estava feliz, porque não estava doando o nosso tempo de uma forma completa, de uma forma feliz, de uma forma tranquila. Então, precisamos nos conectar conosco mesmos antes de nós partirmos para qualquer ação, para fazer qualquer coisa na nossa vida, seja trabalhar, seja um lazer, seja cuidar da casa, seja cuidar das coisas. Procure estar 100% presente, procure evitar o estresse, procure evitar as coisas que, assim, te sobrecarregam. E saiba também, se as coisas te sobrecarregam, saiba chegar num momento assim e dizer, agora chega, né? Agora eu vou me recarregar. Agora eu vou recarregar as minhas baterias. Como que você recarrega as suas baterias? Você já se perguntou isso? Qual é a forma que você faz conscientemente para carregar as suas baterias? Você já pensou nisso? Você já conseguiu chegar numa conclusão de o que realmente faz com que você carregue as suas baterias? Oi, Eda, boa noite. Porque às vezes, a gente não acha um motivo, não acha um porquê, não acha um caminho para recarregar nossas baterias. A gente não percebe o que é que faz com que nossas baterias recarregam. Eu vou contar uma pequena historinha para vocês, assim, que talvez seja uma coisa banal para muitos, mas para mim é muito importante. Eu tenho, assim, vários compromissos no dia. Graças a Deus, sou uma pessoa bem ocupada, sou uma pessoa que trabalho dentro do meu limite, né? Ainda consigo trabalhar alguma coisa, não gosto de ficar parada demais, gosto de estar ocupada, gosto de fazer minhas coisas, cuidar da minha casa, cuidar das minhas coisinhas que eu faço de panificados e umas coisinhas ali que eu faço para venda, umas geleias, umas compotas, né? Então eu gosto de trabalhar com isso, gosto de me ocupar. Gosto de ter meu próprio dinheirinho, minha identidade financeira, né? Minha liberdade financeira. Gosto de fazer lives, gosto de fazer vídeos, gosto de compartilhar coisas nas minhas redes sociais. Tudo coisas assim que trazem benefícios para as outras pessoas, coisas que ajudam as outras pessoas, coisas que eu gosto de ler, que eu gosto de ver, que eu gosto de compartilhar. E isso tudo recarrega minhas baterias, fazer o que eu gosto. E muitas vezes a gente precisa fazer o que a gente não gosta, né? Acontece muitas vezes, com todos nós. E na maioria das vezes, quando a gente faz as coisas que a gente não gosta, ou então as coisas que são muito corridas, as coisas que nos fazem acelerar demais, acabam nos cansando mais. Vocês já perceberam isso? Que muitas vezes não é o trabalho que nos cansa, muitas vezes é o estresse e também o lado emocional, o gerenciamento das emoções, né? A maneira como que eu controlo minhas emoções, a maneira como eu lido com elas, a maneira como eu trato elas. Então, muitas vezes o meu emocional ele dá uma desequilibrada porque eu me estresso com alguma coisa foge um pouco do meu controle, ou às vezes eu esqueço alguma coisa e isso também me incomoda. E muitas vezes tem solução, a gente tem como buscar a solução, mas muitas vezes não tem. Muitas vezes a gente precisa trabalhar aquela energia dentro de nós de uma maneira de que a gente consiga resolver da melhor maneira possível, mas às vezes isso causa danos, né? Causa danos a nós, causa danos aos outros, às vezes.
e acontecem coisas que fogem um pouco do nosso controle. E isso tudo faz com que a nossa energia caia, faz com que a nossa energia fique densa, que a nossa energia fique pesada. E aí, a melhor coisa que tem para fazer é a gente se conectar conosco mesmo, tomar um bom banho, tomar uma água, se hidratar e fazer uma coisa que você gosta muito. Escolha uma coisa que você gosta muito de fazer. E aí você vai fazer aquilo. A historinha que eu queria contar é justamente isso. Hoje eu tinha 2 lives, há pouco agora eu falei, né, que eu tinha uma live sobre um livro. E eu tinha feira, né, onde eu vendo meus produtos, né, que eu vou na feira toda terça e toda sexta. E hoje tive que ir no supermercado, eu sou dona de casa também, né, eu tenho que trazer as coisas para casa, para família, para fazer os almoços, jantas, o café da manhã, né? Então hoje era dia de ir no supermercado também, era dia de ir no posto de gasolina, era dia de até ir na farmácia, mas na farmácia eu esqueci, tinha que trazer um remedinho também, mas de vez em quando tem que tomar um remedinho também, né? Mas esqueci, não consegui. E ainda esqueci de trazer até um lanche que nós tínhamos encomendado, né? Minha nora tinha encomendado um lanche. Por isso que eu gosto de trazer fatos reais aqui também, às vezes, né? Que acontece. E aí eu cheguei em casa e eu simplesmente tinha esquecido, né? E aconteceu de entrar na live assim, simplesmente dissipa, sabe? Dissipa as coisas. Então, a gente estar presente no poder do agora, a gente se conectar com o poder do agora, não existe nada mais benéfico para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual e emocional. Conectar-se com o seu eu e fazer aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá alegria, que lhe dá sossego, né? Paz de espírito. Ó, Samuel, olha só, estava falando agora há pouco a gente fez uma live aí falando do livro Superação. Agora estou falando aqui do livro O Poder do Agora, Praticando o Poder do Agora. É a minha live semanal, toda semana tem live aqui, toda terça-feira, não dá pra cansar não. Tava falando aqui sobre o poder do agora, conexão do poder do agora, se conectar com aquilo que a gente ama, fazer aquilo que a gente ama, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz assim uma mansidão que depois você vai dormir, dorme a noite inteira, descansa a noite inteira e acorda renovada, né? Então fazer aquilo que lhe faz bem, isso que a gente precisa fazer. Obrigada, Samuel. Incansável, uma live atrás da outra. Hoje foi. Mas a gente aguenta, né? A gente aguenta. E é muito bom. Eu amo estar aqui, eu amo falar com o meu público, eu amo compartilhar com vocês também minhas histórias, minhas superações, meus desafios. E para mim, estar presente no poder do agora, através de meditação, oração, encontro comigo mesmo, até durante um banho demorado, ou um banho de piscina, ou então uns alongamentos. Eu pratico yoga também, então os alongamentos do yoga, eles são muito bons para você reenergizar o seu corpo e a sua mente. Que muitas pessoas falam, mas o yoga é só alongamento. Não, ele não é só alongamento. Ele é alongamento e ele é também exercício físico que você faz com o próprio corpo. Tirar um print aqui da tela. Você faz com o próprio corpo, com o peso do seu corpo. Você faz as atividades físicas. Você faz atividades físicas de equilíbrio. Hoje estava falando com a minha prof de yoga, Nara, e a gente estava falando, eu disse, tem horas que eu sinto assim, parece que um desequilíbrio nas minhas posições do yoga, porque às vezes eu não consigo praticar as posições que precisa de equilíbrio, eu não consigo ficar sem tremer um pouco, né? E aí a gente estava comentando justamente sobre isso, que quando a gente não tem o equilíbrio corporal, muitas vezes a gente também não consegue
ter o equilíbrio emocional, espiritual, tudo alinhado, né? Então hoje foi um dia bem trabalhoso para mim, um dia que eu trabalhei bastante, que eu cansei bastante. Então o próprio cansaço físico, ele também traz essa desestabilização, né, do corpo. Então ali a gente vê o quanto que é importante a gente estar ciente, né, do que o nosso corpo precisa, estar no poder do agora, estar no agora, porque quando eu estou no agora, eu presto atenção. Quando eu pratico uma atividade do yoga e eu vejo que eu não consigo realizar ela dentro de um tempo satisfatório, ou então de uma, como que eu vou dizer agora, assim, não realizar ela corretamente, tipo, eu não consigo fazer a posição, eu percebo que alguma coisa está errada, que hoje o meu corpo não está respondendo como deveria de responder. E aí eu preciso me conectar, eu preciso emitir sinais para o meu corpo, perguntas para o meu corpo, entender o porquê está doendo aqui, porquê está doendo ali, por que hoje eu não estou bem, o que está acontecendo? É o estresse, é a correria, estou fazendo demais, não estou me permitindo descansar, não estou meditando, não estou cuidando dos meus chakras, do meu alinhamento energético. Então, essas perguntas a gente precisa se fazer. E quando você se torna uma pessoa mais compenetrada, assim, mais atenta e atento ao seu corpo, você percebe que o corpo fala, né? Eu fiz um curso até, inclusive, sobre isso, onde fala sobre quais são as falas do nosso corpo, como que ele se comunica conosco, com a nossa mente, com as nossas emoções. E quantas vezes a gente não dá atenção a isso, né? A gente não dá atenção. E aí acontecem as doenças, né? As doenças, inclusive o câncer. Eu nunca deixo de citar que eu tomei consciência de que o câncer que eu tive há quase 10 anos atrás foi de origem psicológica, emocional, espiritual. Teve uma boa parte de força, né, desses campos que trouxe a doença. Então, hoje, cuidando da minha saúde energética, espiritual, emocional, cuidando da minha saúde física e alimentar, hoje eu vejo que é tudo um conjunto, que eu preciso cuidar de tudo. Como num carro, eu preciso cuidar dos pneus, preciso cuidar do óleo, da gasolina, da água. Preciso cuidar de tudo isso, porque se não estiver funcionando harmoniosamente, equilibradamente, como uma engrenagemzinha, cada um no seu devido lugar, funcionando corretamente, as coisas não funcionam, né? O carro não anda. E o nosso corpo é a mesma coisa, a gente precisa cuidar desses pequenos detalhes. E quando a gente não dá atenção para isso, nosso corpo grita. E como grita? E aí, se a gente não escutar ele resolve fazer uma birra e dizer: eu não vou funcionar mais. Eu vou dar um susto nessa pessoa aí que não tá dando atenção. Vou mandar uma coisa aí que ela vai ter que parar, né? E aí acontecem muitas doenças que realmente nos param, né? Nos param por um tempo. Mas, lado bom disso tudo é que a gente tira o tempo para refletir, para pensar, para avaliar. O que a gente está fazendo conosco? O quanto que eu não estou presente no poder do agora? Quanto que eu não estou presente no meu agora? Quanto que eu estou vivendo lá no futuro, pensando tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que conquistar, tudo, ou então estou lá no passado pensando: ai, aquilo não deu certo, eu fiz aquilo lá, não deu certo, agora vou ter que refazer de novo. Então, muitas vezes você gasta uma energia lá no passado, ou você gasta uma energia lá no futuro, e aí a energia que deveria de estar aqui no presente se dissipa tudo e você esmorece. Você não tem energia suficiente para fazer as coisas no dia a dia, porque a sua energia está desfocada, você não está
mantendo ela no seu foco principal, que é o agora. Eu só tenho o agora. Você só tem o agora. O ontem já foi e o amanhã não chegou ainda. Quem nos garante que o amanhã chegará? Somos mortais, estamos aqui, ninguém vai ficar aqui para semente. Ninguém sabe o seu dia, ninguém sabe sua partida, quando que vai ser. Então, por que eu vou me preocupar com amanhã, com depois da manhã, com o ano que vem? Claro que precisa ter um planejamento, precisa ter os pés um pouco no chão, né? Não pode ficar aleatoriamente sonâmbula também, como se diz, ou sonhando fora da caixinha. Mas também eu tenho que ter um equilíbrio, né? Para isso que eu preciso focar no agora, ouvir o meu corpo e ter um equilíbrio. A gente vai pensar um pouco no amanhã, no futuro. A gente vai buscar um pouco experiências lá que a gente viveu no passado. Vai pensar um pouco sobre as coisas que a gente errou, vai aprender com elas. Mas a gente não pode mandar mais energia nem para o passado e nem para o futuro. Quanto muito, 10, 15% de energia no passado, 10, 15% no futuro e 70% no agora. No mínimo 70% no agora. E você, se você fosse medir o percentual de energia que você está depositando no agora, quanto seria? Né? Então, é só você fazer uma avaliação. Pega um papel e uma caneta amanhã e durante o dia você vai anotando alguns dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas preocupações ou das suas averiguações que você vai fazer sobre sua vida, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre seu trabalho, sobre sua família, sobre você. E aí anote algumas coisas e no final do dia você olha quantas dessas coisas que você anotou são agora e quantas são passado e quantas são futuro. Quando a gente faz isso, a gente toma maior susto, tá? Se você for sincera, você anotar realmente algumas das coisas que você pensa, que você faz e que você demanda energia durante o dia, você vai ver no final do dia que não tem 70% no agora. E isso é muito prejudicial para nós, em todos os aspectos. E estar presente no poder do agora também é a gente se dar ao luxo de se priorizar. Se priorizar. Quantos de nós valorizam em primeiro lugar a si mesmo? Né? Quantos? Sempre o outro, sempre fazer tudo o que precisa ser feito pela casa, pelo trabalho, pelo lazer, pela outra pessoa, deixar tudo pronto, tudo arrumado, tudo ajeitado. Mas e eu? Quando eu vou fazer para mim? Quando que eu vou tomar um banho demorado? Quando que eu vou ir dormir cedo para recuperar minhas energias? Porque o sono é o maior recuperador de energias. Você dormir 8 horas por noite e você conseguir ir dormir 2 horas antes da meia-noite é muito revigorante. Nem sempre a gente consegue, mas pelo menos às 11 horas procure ir dormir. E durma suas 8 horas por noite. No mínimo 8 horas. Se conseguir dormir mais, melhor ainda. Você vai ver que vai render muito mais o seu dia, quando você conseguir dormir as 8 horas por noite. Sempre foi assim para você? Não. Não foi sempre assim para mim. Teve muitas noites na minha vida que eu dormi 3, 4 horas. Teve algumas noites que eu passei a noite em claro. Quando as crianças eram pequenas, quando eu tinha muito trabalho. E com o tempo o corpo vai sofrendo as consequências. Então, se a gente erra sem saber que está errando, a gente tem direito, né, ao perdão, tem direito a se redimir, né? Agora, depois que a gente toma consciência de que é errado e a gente continua errando, caramba, né? Aí não tem como se isentar da culpa, né? Não tem. Então, no momento que você percebe que as coisas não são assim, que as coisas não devem ser assim, que as coisas precisam ser diferentes e você não faz nada para que isso aconteça, você mesmo está se punindo, você mesmo está se vitimizando, você mesmo está se maltratando.
Então, estar presente no poder agora, no poder do agora, é eu me conectar comigo mesmo em primeiro lugar. O que meu corpo está sentindo, o que meu corpo está pedindo, o que o meu sentimento está manifestando, qual é a emoção que eu estou sentindo. Estou sentindo raiva, medo, tristeza, agonia, angústia, ou estou sentindo paz, amor, alegria, paciência, mansidão, tranquilidade. Tudo isso é preciso avaliar nesse momento que a gente se conecta conosco mesmo e procurar equilibrar essas energias, né? Para cada energia ruim, você precisa pelo menos 3 energias boas. Então, se você sentir raiva, você precisa pelo menos 3 emoções boas: amor, alegria, paz, o amor, alegria, mansidão. Então pense, para cada energia negativa, 3 positivas. A energia negativa, ela é muito prejudicial para a nossa saúde. E ela é muito forte. E ela é muito mais fácil de se instalar no nosso corpo do que a energia boa, do que a energia da alegria, da paz, do amor. Então, precisa, né, ter essa consciência de que eu preciso, em primeiro lugar, eu, para depois os outros. Porque se eu estou bem, eu vou conseguir fazer de tudo. Vou fazer tudo o que eu preciso fazer. Agora, se eu não estou bem, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu preciso fazer e nem cuidar de mim, muito menos cuidar de mim, né? Então, eu quero deixar essa lição, esse aprendizado aqui. Conecte-se com você mesmo, pergunte a você mesmo onde que está doendo, o que está doendo, o que eu preciso fazer para curar essa dor, o que eu preciso fazer para restaurar minha energia, minha vitalidade, meu desejo de viver, de fazer as coisas, de sorrir, de cantar, de pular, de amar, né? Então, conecte-se com a sua essência e pergunte onde que está a minha alegria, onde que está a minha paz de espírito, onde que eu encontro. E você vai ouvir a resposta dentro de você, tenho certeza. Muito obrigada pela presença de todos. Até a próxima live, próxima terça-feira teremos mais. E gratidão a todos que estiveram aqui e a todos que estão assistindo esse vídeo gravado. Muito obrigada. Me siga nas minhas redes sociais. Curta, comente e compartilhe esse vídeo se você quer que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Isso vai me ajudar muito na minha rede social. Eu fico muito grata quando as pessoas comentam. Criticam também, coloque aí também. Ah, você poderia fazer um vídeo sobre tal assunto, ou você poderia fazer um vídeo falando sobre isso, sobre aquilo, né? Ou então criticando alguma coisa que eu falei. Para mim vai ser muito bom você criticar, porque aí eu aprendo também que eu preciso fazer talvez diferente, né? Então, isso é muito bom. Quem quiser fazer parte também, né, do meu grupo, também tem um grupo, Novos Hábitos, Nova Vida, né, onde a gente também está compartilhando conteúdos para conseguir mudar hábitos, conseguir melhorar a nossa mentalidade, né, a nossa maneira de enfrentar os desafios, de enfrentar a vida. Então, isso tudo é muito importante. Nesse grupo a gente aprende muito sobre isso também, e onde são compartilhados todos os meus conteúdos de primeira mão, vai tudo para esse grupo, né? Todos os conteúdos importantes vão para esse grupo. Ok? Então, quem quiser acessar esse grupo, está no link da bio, a descrição do link do grupo, né? Um grupo do WhatsApp gratuito. Te espero lá. Ok, pessoal? Muito obrigada. Um beijo, um abraço para todos vocês e até a próxima terça-feira. Obrigadinha!